Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e esse vídeo é para você que não sabe exatamente quanto rende um CDB de verdade e quer saber se ele vale a pena para você, para sua carteira e para os seus objetivos. E para você ter todas essas respostas, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Dentro do mercado de CDBs, existem três possibilidades que vão determinar a rentabilidade das suas aplicações. E é essencial que você conheça esses três tipos, porque cada um deles vai fazer mais sentido de acordo com o seu objetivo, sendo eles os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos híbridos. Começando então pelo título pré-fixado, que é um título onde você tem uma taxa pré-definida, um rendimento fixo, onde você sabe exatamente o quanto o seu dinheiro irá render. Por exemplo, 12% ao ano, 14% ao ano ou 16% ao ano. Então, independente de qualquer variável econômica, se o juros subir ou os juros cair, se a inflação aumentar ou a inflação diminuir, você vai ter exatamente aquele rendimento contratado até o final da aplicação. E esse investimento é ideal para você que quer saber exatamente o quanto você terá ao final daquele investimento, principalmente pensando em aplicações de curto e médio prazo, até 5 anos. Por exemplo, você está juntando dinheiro e já tem um valor significativo para dar entrada na sua casa própria. Você pode pegar um pré-fixado com vencimento para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque você vai saber exatamente o quanto você terá. Ou para você comprar um carro, fazer uma viagem, enfim, para objetivos de curto e médio prazo, até no máximo 5 anos, onde você já tem um destino claro para aquele dinheiro. E pegando como exemplo uma aplicação presente na XP Investimentos de um CDB para o Banco Pan. Nesse caso, é uma aplicação onde você tem que desembolsar por volta de R$ 1.100, o vencimento é em 140 dias e a rentabilidade anual desse investimento é de 15,16% ao ano. Depois disso, nós temos os títulos pós-fixados, que nesse caso vão acabar estando atrelados ao CDI, rendendo, por exemplo, 100% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI. E esse tipo de investimento acaba sendo ideal para você deixar a sua reserva de emergência, ou também aquele dinheiro do dia a dia, que você utiliza para, por exemplo, pagar suas contas, porque geralmente os títulos pós-fixados acabam oferecendo para você liquidez diária, onde você vai poder resgatar a sua aplicação no dia que você precisar, antes do vencimento. E essa aplicação não tem um prazo definido, é para justamente aquele dinheiro da reserva de emergência, então você pode deixar lá por exemplo, 10 anos, 20 anos, até o momento que você precisar utilizar a reserva. E pegando como exemplo uma aplicação presente no BTG Pactual, que é um CDB justamente para o próprio BTG Pactual, onde você tem um vencimento para daqui a 183 dias, só que nesse caso você tem liquidez diária. O valor mínimo para investir é de R$ 50 e a rentabilidade é de 101,15% do CDI. E nesse momento, por exemplo, o CDI está rendendo 14,15% ao ano. Se a aplicação rende 101% do CDI, ela vai render um pouco mais do que 14,15%. Se o CDI diminuir, a rentabilidade dessa aplicação vai diminuir. Agora, se o CDI aumentar para 15%, 16% ao ano, a rentabilidade dessa aplicação também vai aumentar. Então você não consegue ter uma previsibilidade do dinheiro exato que você terá ao final. Vai depender da variação do CDI no período. Por fim, o último tipo de renda fixa é a renda fixa híbrida, que tem uma parte pré e uma parte pós-fixada. Por exemplo, IPCA mais 7% ao ano, IPCA mais 8% ao ano. O 8%, 7% ao ano é uma taxa pré-definida que vai render aquele percentual independente do que acontecer, e o outro pedaço, que no caso é IPCA, geralmente os CDBs estão atrelados ao IPCA, você não sabe qual será. Se a inflação for de 5%, o IPCA é equivalente, nesse caso, a 5%. Se a inflação for de 6, 7, 8% ao ano, essa será a rentabilidade pós-fixada. E é justamente por isso que o nome é híbrido, porque tem uma parte pré-fixada, uma parte fixa e uma parte pós-fixada, que é a taxa variável geralmente atrelada ao IPCA. E para quem que é essa aplicação? É para você que quer proteger o seu dinheiro da inflação pensando a longo prazo. Investimentos de 5, 7, 10, 15, 20 anos acabam sendo excelentes opções porque garantem uma rentabilidade acima da inflação. E pegando como exemplo um investimento presente na XP Investimentos, que é um CDB para o banco Haitong, onde você tem uma taxa de IPCA mais 8,6% ao ano, um vencimento para daqui a 627 dias
e um valor mínimo por volta de R$ 1.100. E além de todos esses pontos que eu mencionei relacionados aos tipos de CDB, é importante você conhecer outros dois pontos muito importantes. O primeiro deles é em relação à tabela de imposto de renda regressiva. E o que isso significa? Que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro em um CDB, menor será o imposto descontado em relação aos juros contratados. Se você deixa a sua aplicação por até 180 dias, o imposto é de 22,5%. Se você deixa o seu investimento entre 181 a 360 dias, o seu imposto é de 20%. Se você deixa por 361 até 720 dias, você tem um desconto de 17,5%. Por fim, se você deixa por mais de 720 dias, o imposto é de 15%. Então, nesse caso, com base nessa tabela, fica claro que quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar. E o último detalhe é em relação ao FGC, que é um fundo de proteção para os CDBs. Então, qualquer CDB que você investir o seu dinheiro, você vai ter acesso a esse seguro, que protege até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, para caso aquela instituição venha a quebrar. E você tem um limite de resgate de até R$ 1 milhão que se renova a cada 4 anos. Então, se você, por exemplo, emprestou 100 mil para o Itaú, 100 mil para o Bradesco, 100 mil para o Santander e 100 mil para o Banco do Brasil, e todas essas instituições vieram a falir, você vai conseguir ter todo o seu dinheiro de volta, porque você não passou em nenhuma delas de R$ 250 mil, e se você somar o valor total, também não passou dos 1 milhão. E agora que você entendeu tudo relacionado aos CDBs e os diferentes tipos de taxa, chegou o momento de eu apresentar para você algumas possibilidades de rendimento para cada um desses títulos: pré-fixado, pós-fixado e títulos híbridos. Começando com uma aplicação pré-fixada, onde você aplicou R$ 10 mil inicialmente a uma taxa de 15% ao ano ao longo de 24 meses, o equivalente a 2 anos. O valor que você vai resgatar ao final dessa aplicação é de R$ 12.606,30, já tendo descontado o imposto de renda, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 12,51% ao ano. Pegando agora o caso de uma aplicação pós-fixada, onde o investimento inicial é exatamente o mesmo, R$ 10 mil, o rendimento é de 100% do CDI, o equivalente hoje a 14,15% ao ano, ao longo de 24 meses. O valor final líquido que você vai resgatar, já descontado o imposto, é de R$ 12.449,24, o que dá uma rentabilidade líquida de 11,8% ao ano. Por fim, agora uma aplicação híbrida, onde você novamente começou com R$ 10 mil, você contratou uma taxa IPCA mais 7,5% ao ano, e para essa simulação eu considerei que o IPCA foi de 7% ao longo de um período de 24 meses. O valor que você vai resgatar ao final da aplicação é de R$ 12.610,94, o que dá uma rentabilidade líquida de 12,54% ao ano. E se você quer também ter acesso a esse tipo de conta, quer fazer na prática para simular diversas possibilidades, eu vou apresentar para você esse site, apprendafix.com.br. Acessando ele, basta você clicar em ferramentas, depois em calculadoras, e aqui você vai conseguir fazer todas as simulações. Primeiro você vai clicar aqui em renda fixa, depois disso você vai colocar o valor aplicado inicialmente, podendo ser, por exemplo, R$ 10 mil. Depois disso você vai colocar o período, e nesse caso eu irei colocar em meses, ao longo de 36 meses, por exemplo, 3 anos, e depois você vai selecionar o tipo de título. No meu caso eu vou colocar aqui, CDB ou LC pós-IPCA. Selecionei essa opção, vou colocar que o IPCA nesse período vai ser de 6% ao ano em média, e vou colocar também que a rentabilidade desse título é de 8% ao ano mais IPCA. E quais que são os resultados que eu vou conseguir ter investindo com essas características? Basta eu clicar em calcular e o próprio site vai fazer a geração de todas as informações. Então, R$ 10 mil, já tendo descontado o imposto, irão se transformar em 14.171, uma rentabilidade total de 41%,
o equivalente a 12,53% ao ano. E esse site é muito interessante para você fazer comparações dos diferentes cenários, principalmente comparando a rentabilidade de um título pré-fixado e um título pós-fixado, estimando qual que vai ser a inflação no curto e médio prazo. E para quem quer investir o dinheiro em CDB? É para você que quer ter segurança, quer ter previsibilidade, quer proteger o seu dinheiro da inflação de uma forma segura. Para você que quer investir o seu dinheiro de uma forma fácil, com um risco muito pequeno. E o CDB pode não fazer muito sentido se você está investindo pensando no longuíssimo prazo para daqui a 20, 30 anos e está buscando uma rentabilidade maior, algo que você só vai conseguir encontrar investindo no mercado de renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior. E voltando a falar sobre os CDBs, quais que são as melhores opções dependendo do seu objetivo? Se é uma aplicação pensando a curto e até no máximo médio prazo, 5 anos como limite, um título pré-fixado pode acabar sendo interessante e você consegue encontrar aplicações que vão render por volta dos 15, 16% ao ano. Se você está querendo montar a sua reserva de emergência, um título pós-fixado com rendimento igual a 100% do CDI numa instituição financeira sólida acaba sendo a melhor opção. Por fim, se você está pensando a médio e longo prazo e não quer correr tantos riscos, um título híbrido que está atrelado ao IPCA acaba sendo uma excelente opção e hoje você consegue encontrar títulos rendendo por volta de IPCA mais 7%, IPCA mais 8% ao ano. E se você se encaixa no perfil que não quer investir só no CDB, mas quer diversificar ainda mais, principalmente no mercado de ações aqui do Brasil e do exterior, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Lá você vai ter acesso a um método completamente automatizado, o que vai proporcionar para você mais segurança na hora de investir, um maior potencial de retorno a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender mais a respeito dos tipos de CDB e verificar qual que é a rentabilidade de cada um deles dependendo de cenários diferentes. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um vídeo onde eu apresento para você os diferentes tipos de CDB presentes no Banco do Brasil para você ficar por dentro. Um grande abraço e até a próxima!